Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. É preciso contar a história, essa história que não está em lugar nenhum, entende? Por exemplo, voltando, os censos, não tem nada de dados do passado. Se você quiser, você não consegue fazer essa análise, porque não tem dado. Ninguém vai lá falar com as mulheres, é como se ou não houvesse. Então, o patriarcado, enquanto uma estrutura, ele se baseia na invisibilidade. É o apagamento, da história da mulher. É o apagamento da história da mulher. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Correio, que hoje recebe Cristina Arzabi, que é pesquisadora e coordenadora do Observatório Mulheres Rurais. Seja muito bem-vinda, Cristina. Muito obrigada, eu agradeço o convite, muito honrada de estar aqui com vocês. Eu sou Mariana Niederauer, editora do site do Correio, comigo aqui minha colega Adriana Bernardes, que é coordenadora de produção de cidades, e vamos bater um papo aqui com a Cristina. Cristina, uma coisa importante, para a gente falar, o Observatório Mulheres Rurais do Brasil, ele é uma parceria entre Embrapa, FAO e MAPA, o Ministério, e tem o apoio do IBGE também. Qual foi a ideia por trás da criação desse observatório? Qual a importância dele hoje para as mulheres que trabalham no campo? Ok. A ideia desse observatório nasceu da dificuldade de você acessar dados relacionados às mulheres rurais no Brasil, A gente trabalhou um tempo na Embrapa Café e fez um trabalho muito importante sobre as mulheres dos cafés. As mulheres que trabalham com café, com várias instituições à época, E tudo isso veio dessa demanda, porque as pessoas falam, meu Deus, quantas são, onde elas estão, quem são elas, Qual a realidade dessas mulheres? Então, esse painel, que é uma plataforma que hoje está na Embrapa, ele nasceu dessa necessidade. À época, a gente estava muito próximo com o IBGE, porque ia sair os dados do censo de 2017, E então a gente, com essa conversa com o pessoal do IBGE, através de um esforço com o MAPA também, a gente pensou, vamos fazer algo que seja simples de você poder ver esses dados, Porque os dados do IBGE nem sempre eles são fáceis de você entendê-los, de você acessar. Então a plataforma seria isso, inicialmente nasce desses dados do Censo Agropecuário de 2017, transformar isso uma forma palatável, uma forma mais simples, de você poder acessar e disponibilizar isso para todos, Então, a FAO nos ajudou muito nesse sentido, porque ela achou também uma ideia muito genial, falou, nossa, sim, e ela então também foi uma intermediária importante para a gente, inclusive, conseguir recursos para poder ter esse observatório na mídia, Então, é isso. Quais informações esse observatório condensa sobre essa mulher do campo? Certo. Então, uma coisa muito importante da gente entender é que os censos agropecuários, eles começaram em 1920, certo? No entanto, o primeiro censo que tem dados desagregados por sexo, isso é, que você pode olhar a questão do feminino, é de 1995. Nossa! Olha só. Então, esse é o primeiro censo onde tem dados desagregados por sexo, mas é relativo às trabalhadoras rurais, que o IBGE chama de pessoal ocupado, certo? Aí, no censo de 2006, pela primeira vez, o IBGE desagrega para dirigentes de estabelecimentos rurais. Então, para dirigentes de estabelecimentos rurais, a gente tem dois censos, de 2006 e de 2017, certo? Então, esse é um ponto que é muito importante do observatório, é que ele traz esses dados desses censos de 95 para trabalhadores rurais, 95, 2006, 2017, mulheres trabalhadoras rurais, e para as dirigentes de estabelecimentos rurais,
é o que tem, Ou entende? seja, Então, as mulheres que estão no comando, né? As mulheres que estão no comando dessas propriedades, né? No Brasil inteiro, você consegue ver isso em relação a estado, quer dizer, eu quero só ver São Paulo, eu quero ver só o Pará, entendeu? Então, tá ali, dá para você fazer isso. E aí, além disso, né? E quais são as atividades que elas executam, que também está dividido por atividade, você consegue enxergar só a agricultura familiar separada, tem várias formas de você estar acessando esses dados que se tornam mais, assim, fáceis de você acessar, né, a partir do observatório. O observatório também, ele condensa todas as publicações da Embrapa e de alguns parceiros relacionados à temática mulheres rurais, né? Então, dá para você acessar tudo que nós temos aí produzido, né, nesses últimos anos. Também temos a parte de vídeos, né? Temos a parte de políticas públicas, que é um levantamento de todas as políticas públicas a partir da Constituição de 88, voltadas para a questão da mulher rural. Então, tem ali um histórico, você consegue visualizar isso, né? As publicações, esses dados todos, os vídeos e políticas públicas, que eu estou me lembrando agora é isso, que nós temos, assim, de mais importante. Mas, assim, o cerne do observatório são dados, tá certo? Uhum. Dados dos censos agropecuários e de outros, por exemplo, como o Ministério do Trabalho, a gente também tem lá um gráfico interessante sobre salários, vamos dizer assim. E o observatório ajuda o Brasil a cumprir um compromisso com a Agenda 2030, não é, Cristina? Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante, né? A Agenda 2030, ela foi definida e os países assinaram um acordo para... É um plano de ação internacional, né? São mais de 190 países, né? O Brasil é signatário. Então, a partir disso, as instituições brasileiras, elas se tornam, vamos dizer, há uma obrigatoriedade de se fazer esse esforço, né? E para todos os ODS, que são 17. E aqui, nesse caso, a gente está falando do ODS 5, que é a igualdade de gênero, né? Então, é voltado à questão da mulher especificamente, embora os outros ODSs tenham alguns itens que falam sobre mulheres, mas o ODS 5 é o que junta tudo, vamos dizer assim, né? Uhum, fala de equidade, né? E esses dados que o observatório já tem, eles trazem essa questão da desigualdade de gênero entre a mulher do campo e o homem? Claro que sim, exatamente. Que tipo de informações ele já traz para a gente a respeito disso? Isso. Por exemplo, uma coisa muito interessante, eu estava discutindo essa semana com uma pessoa de Tocantins, da Secretaria de Agricultura, se não me engano, ele ligou e a gente ficou conversando porque ele estava baixando todos esses dados para Tocantins especificamente, né? Então, você consegue enxergar, por exemplo, uma coisa muito interessante, que é o êxodo rural. Quando você pega os dados de pessoal ocupado, por exemplo, né, você percebe que o campo está se esvaziando, e tanto entre os homens como entre as mulheres. Mas você vê um impacto muito maior entre as mulheres. Quer dizer, o que ocorre, assim, no geral, no padrão geral, é de que as mulheres deixam mais o campo, as trabalhadoras rurais, do que os homens, tá certo? Então, por exemplo, é uma coisa, quer dizer, você consegue ver padrões nos grupos, né? Você dividindo, categorizando entre homens e mulheres, você vê padrões diferentes. Então, a gente disponibilizou tudo isso, isso abre uma oportunidade de pesquisa muito grande, né? Para todos, porque está ali para universidades, para, né, o público em geral. E você pode fazer essas análises, né, e verificar tudo isso. Por exemplo, você vê em termos de número de dirigentes, por exemplo, de propriedades rurais, é muito interessante, porque você percebe que em termos percentuais aumentou o número de mulheres dirigentes, em termos percentuais, né? É bastante, de 2006 para 2017. A gente está esperando agora um novo censo, que vai ser muito importante, deve sair, o IBGE tem falado na mídia de que eles esperam ter um censo agora em
em 26, né? Então, quer dizer, são dados já que você está meio desatualizado, mas é o que temos oficialmente. Em relação à renda, também há disparidade como os postos de mercado de trabalho na cidade, nas empresas? Ah, sim, é isso. Você pode ver nesse gráfico do Ministério do Trabalho que está lá também, né? Você percebe, e talvez isso explique, de certa forma, a saída das mulheres do campo. Quer dizer, se você tem poucas oportunidades, quer dizer, o valor do que você recebe é baixo, você vai procurar onde você vai ganhar mais, né? Fora o fato de você ter acesso ou não a todos os serviços públicos. Quer dizer, se o serviço público, um hospital, um posto de saúde não está lá perto, você vai buscar estar próximo a esse serviço, a escola e essa coisa toda. Mas também tem a questão de quanto eu vou ganhar com isso, né? E aí a saída para as áreas urbanas. Né, e exatamente um dos objetivos do observatório é ajudar na criação de políticas públicas, né? Claro. E no que diz respeito à violência, né? A violência no campo. São Sim. lugares onde é mais difícil ter acesso às estruturas de segurança pública. Sim. Isso pode ajudar a ter mais dados consolidados, pode ajudar as mulheres do campo a combaterem, a se defenderem da violência? Sim, claro, com certeza. A questão da violência contra a mulher, né? Bom, é um mundo complexo e não é fácil a gente não pode generalizar, vamos dizer assim. Mas uma mulher que ela tem um ganho, ela recebe o seu salário, ela tem o seu negócio, entendeu? Ela tende a ser menos, vamos dizer assim, a violência é menor para ela. Então, quer dizer, o fato de você estar apoiando os negócios das mulheres e tudo isso, sabe? Dá a ela essa independência e também, vamos dizer assim, se ela vive com alguém e essa coisa toda, quer dizer, uma certa respeitabilidade. O fato de você estar, né, ganhando um dinheiro e essa coisa toda, uma renda, essa coisa toda, isso te dá não só a oportunidade, então tudo bem, eu vou embora, vamos dizer, porque eu tenho esse meu recurso, mas principalmente a respeitabilidade que, olha, eu também estou aportando aqui dentro, né, e essa coisa toda. Isso a senhora está dizendo do ponto de vista da violência doméstica, né? Da do violência impacto doméstica, da violência doméstica. Exato. Então, assim, você apoiar esses trabalhos no campo, eu quero dizer, no campo, que sempre é o que a gente trabalha enquanto Embrapa, as agroindústrias, por exemplo, você tem um número muito grande de agroindústrias que estão em propriedades que são dirigidas por mulheres rurais. Em algumas, por exemplo, é grande o número de propriedades que são dirigidas por mulher que tem agroindústria dentro, entendeu? Então, a mulher, além dela estar ali trabalhando e tendo aquele produto, né, direto, primário, vamos dizer, ela tem uma agroindústria, ela faz essa transformação, que seja geleia, ou que seja farinha de mandioca, ou que seja outro produto que ela está transformando. Então, é isso, né? Quer dizer, é muito importante que a gente apoie, né, as mulheres nesse sentido, porque isso também vai dando esse equilíbrio, sabe? Essas diferenças muito grandes, elas abrem espaço para uma série de coisas, entre elas a questão da violência, sabe? Em relação a um outro tipo de violência que acontece no campo, que são furtos, assaltos, como é que o observatório já tem elementos a respeito dessa questão? Não, porque assim, a gente tem assim um foco, né, enquanto Embrapa, a gente trabalha com a pesquisa agropecuária, então assim, a gente não trabalha com essa temática, especificamente, não, vamos dizer, não está dentro do nosso métier, vamos dizer, a gente está trabalhando com esse assunto, que já é de outras áreas, do conhecimento, né, mais da área social, essa coisa toda, a gente trabalha muito com a questão da produção agrícola, né, dos negócios agrícolas, sabe, e tal. Então, é isso. Aí eu não teria no observatório esse tipo de coisa. Mas existem outros observatórios, o próprio Ministério da Mulher, né, que você consegue esses dados. Sim. Cristina, a gente está no mês da mulher, né? Muito importante a gente ter esses dados. E tem características, né, geralmente, do trabalho da mulher, do empreendedorismo feminino, que são muito importantes e eu acredito que no campo também isso se reflita, né? Como que as mulheres, elas conseguem trabalhar em comunidade? Vocês têm exemplos, né, de trabalhos que sejam, inclusive, com uma preocupação sustentável, de uso menor, né, de agrotóxicos ou enfim...
Certo. Então, a gente está no Ano Internacional do Cooperativismo. Não sei se vocês sabem, esse é o Ano Internacional do Cooperativismo, né? Então, a gente vê, por exemplo, hoje, as mulheres se organizando socialmente em áreas, em associações e cooperativas, né? Esse é um movimento muito importante, porque você caminhar em um mundo que vamos dizer, inóspito, vamos dizer assim, ainda, né? A gente sofre todas essas questões enquanto mulheres, né? Quer dizer, a associação, a você se juntar, criar um grupo, entendeu? É algo muito importante. Você ter um negócio muito pequeno, se você tem uma cooperativa, você tem acesso a uma série de coisas que você, enquanto sozinho, você não tem. Então, a gente vê, por exemplo, eu tenho, assim, uma experiência muito forte na área do café, né? Porque eu estive na Embrapa Café durante 9 anos, mais ou menos, e a gente trabalhou essa questão de todo de juntar essa informação e transformar isso numa publicação sobre esses esforços das mulheres dos cafés, né? Então, um grupo de mulheres muito organizado. Essa organização, tem um nível internacional, né, a partir de uma associação que foi montada entre os Estados Unidos e mulheres da Nicarágua à época, e isso se espalhou, quer dizer, hoje tem 23 ou 24 países, que é a IWCA, que hoje tem capítulos, então tem a IWCA Brasil, né? Então, é isso, eu acho que um ponto que é muito importante da gente estar trabalhando é essa coisa das associações e das cooperativas, porque a associação ela não pode vender, né? Mas a cooperativa é um tipo de associação que permite a venda de produtos, né? Então, eu acho que esse é um caminho muito importante, considerando, né, que estamos no Ano Internacional do Cooperativismo. Eu acho que o cooperativismo, eu sou uma encantada com o cooperativismo, e é isso, né? Colaborar, estar junto, fazer um esforço conjunto, né? Muito importante. Sim, considerando esse exemplo que você deu, inclusive tem uma publicação de um livro bilíngue, né? É uma estrutura também que gera conhecimento, né? O Mulheres dos Cafés do Brasil, não é isso? Isso, que é uma parceria com a IWCA Brasil. Isso, IWCA Brasil, exato. E isso também é um livro muito interessante nesse contexto da coisa de você estar cooperando, né? Com outras instituições. No caso, a Embrapa trabalhou com a IWCA à época, elas vieram, nos procuraram, né? E nós, então, juntamos com outras instituições, porque para você fazer um trabalho desse, num país como o nosso, né? Onde você tem café no Paraná, café em Rondônia, você tem café em São Paulo, você tem café em Minas Gerais, todo lugar. Então, você precisa das instituições locais para poder também trabalhar. Então, é um livro com mais de 40 autores, várias instituições estiverem envolvidas, né? É muito importante essa colaboração. E eu acho também uma coisa importante, é o seguinte, quer dizer, é um livro basicamente escrito por mulheres, né? Então, aí também é a importância das mulheres estarem envolvidas em cargos de liderança, na pesquisa, em outras áreas, né? Porque essa temática da mulher é uma temática que é escrita por mulheres. Na grande maioria, quem se debruça nessa temática são mulheres também. Não é? Então, é muito importante. E, por exemplo, o que eu chamo sempre a atenção, a Embrapa, por ser uma empresa que trabalha com essa questão das ciências agrárias, ela reflete ainda um mundo muito masculino. As mulheres hoje na Embrapa, pesquisadoras, elas são coisa de 32% de todo o staff, entendeu? E quando tem poucas mulheres no setor, obviamente, o olhar masculino e as necessidades masculinas prevalece, entende? Então, é muito importante essa equidade em todos os... E agora, né, também lembrando, a Embrapa fez 50 anos, né? É longeva, né? Você está... né? E sim, a gente tem pela primeira vez uma presidente mulher.
Pela primeira vez, uma presidente mulher. Isso é muito importante também. E com ela vieram 2 diretoras mulheres, entendeu? Então, assim, e aí você vai também, essas mulheres, tendo esses cargos de liderança, elas vão abrindo espaço para a gente poder ter mais trabalhos com mulheres, que você vai ver que isso está aumentando devagar, não é? Pela demanda externa. Então, assim, por exemplo, o observatório, eu lembrei, não falei, temos uma aba no observatório de editais. Certo? Então, no ano passado, a gente lançou 27 editais com a temática de mulheres, que daria para você escrever um projeto puxando essa temática de mulheres. E a gente trabalhou aí com cerca de 1,5 bilhão de reais, que estavam rodando no mundo inteiro, são editais internacionais e nacionais, mas é um valor expressivo, né? E esses editais, eles buscavam o quê? Projetos voltados para fortalecer a mulher, entende? Então, assim, esses que a gente colocou especificamente, não são todos, mas esses são os que possivelmente poderia se trabalhar com mulheres rurais, que a gente trabalha com mulheres rurais, né? E também periurbanas, porque a gente trabalha também com agricultura urbana, tá certo? Também tem essa pegada. Então, fica assim, não, também, mas enfim, né? O grande mote, vamos dizer assim, é a área rural do Brasil, né? A Embrapa trabalha com essa área, né? E você veja, então, recursos não faltam para essa temática, quer dizer, está sendo colocado recurso por diferentes financiadores, né? E isso é bom. E isso é bom, né? Porque abre espaço para a gente poder estar aí fazendo com que a gente chegue nessa equidade tão esperada e importante para a sociedade. Isso é muito importante de se falar, né? Vai ser bom para todos. Para todos, não é só para a mulher, é para a família, entende? Para os homens também, sabe? Quer dizer, você tira também essa carga toda, sabe? Muitas vezes que é colocada apenas para o homem. Então, quer dizer, sabe? É isso, né? Eu acho que isso que é uma coisa importante. Sim, você distribui a carga, traz novas ideias, traz, né? Cresce junto, muda a perspectiva de vida da família, das crianças, né? Exato. Inclusive para ver com uma possibilidade de carreira mesmo, né? De empreendimento, de não ser só uma coisa de sustento por si só, né? Claro que é importante, né? Mas... Sim. Agora, hoje, quais são os maiores desafios da mulher do campo? A gente já consegue elencar esses desafios? Sim, olha, eu acho que o maior desafio da mulher do campo, e que eu acho que é também da mulher que vive nas áreas urbanas, no meu entendimento, é a questão do cuidado, sabe? Do cuidado. Então, assim, essa questão de você ter que... Toda a parte do cuidado está sobre o encargo apenas das mulheres. Cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, os pais, velhos, entende? Então, você cuida dos filhos, aquilo ali tudo fica sobre a sua responsabilidade, sabe? Muito forte. Da casa, né? Primeiro começa do ambiente onde você mora, quer dizer, aí acaba que você é que cuida de tudo. Aí você tem os filhos, aí cuida dos filhos. Aí você, quando os filhos saem, você vai lá finalmente... Aí vem os velhos, entende? Então, essa carga que faz com que a mulher esteja muito mais com horas de trabalho maiores do que o homem, isso eu digo para você, não é sabe? Isso é contabilizado pelo IBGE, tem isso, prova, números, entende? Nós mesmos divulgamos uma matéria recentemente, o Correio divulgou uma matéria recentemente do IPED-DF, e de EES sobre o mercado de trabalho das mulheres, que traz justamente isso. Elas se dedicam menos aos empreendimentos que elas possuem, porque elas têm uma carga muito grande aí de cuidados, de cuidado com a casa, com os filhos, né? Então, a jornada dela é muito maior e ela consegue se dedicar muito menos ao empreendimento que ela tem, ao trabalho, à profissão. E eu acho que isso é para todas as mulheres urbanas e rurais, entendeu? Obviamente que aqui na zona urbana, entendeu? Você tem creches,
né? Você tem creches públicas, né? Que dá para você deixar o seu filho lá e ir para o trabalho. Você consegue, eventualmente, escolas em tempo integral, você está entendendo? Agora, lá no campo, não tem nada disso. É por isso que elas saem do campo. Não tem. O Estado está completamente... não está presente nesse sentido. Então, eu acho que a questão do cuidado não é só uma coisa do Estado, mas é uma coisa que começa na família, na divisão de tarefas, entendeu? É uma questão cultural que precisa ser trabalhada dentro dos núcleos de família, tipo assim, ó, não, você sabe, arruma sua cama, você lava a louça e divide para todo mundo, porque só as meninas têm que lavar a louça, não tem sentido. O que é a base que, sabe, que base que tem que explica o fato de as meninas lavar a louça e os meninos ficam vendo lá o jogo de futebol. E você começa isso de pequeno, entende? É uma questão cultural, mas é também uma questão de Estado, né? Uma questão de mercado, sabe? A gente precisa resolver essa questão. E isso, né? para você, pelo seu entendimento, é uma necessidade de política pública, por exemplo, para se levar para dentro para se levar para o campo, porque essa questão do machismo e da divisão de tarefas, ela é uma coisa extremamente arraigada à nossa cultura, né? Sim. É o tal do machismo estrutural, né? Aquela coisa que vem dos nossos ancestrais. É verdade. Você considera que é importante o Estado começar a pensar em levar essas desconstruções também para o campo, para que isso possibilite o desenvolvimento da mulher? Claro que sim, mas você há de entender que o Estado que você chama, que são pessoas que estão lá fazendo essas políticas públicas, se as mulheres não estiverem lá, entendeu? Canetando, isso não é um problema dos homens, porque ele nem pensa sobre isso, porque ele chega em casa, entende? Tira o sapato, aí ele vai ver tudo televisão, pronto. tá tudo arrumado, a comida tá pronta, os meninos já estão banhados, já estão dormindo, você tá entendendo? Ele não passa pela mente dele esse tipo de preocupação. Quem vai se dedicar a esse assunto é quem sofre com isso. E quem sofre com isso tá com a caneta na mão para resolver essas questões? Essa é a pergunta. A gente ainda tem no Estado um gap muito grande de mulheres que podem tomar essas decisões, né? E é muito importante que, por isso, sabe, você tem que ter essa equidade, sabe? Senão... Agora é um contrassenso também, né? Porque nós sabemos, assim como temos pesquisas, né, mostrando que quando a mulher tem tempo, né, e consegue se dedicar a esses projetos, ela consegue também pensar os ecossistemas de uma maneira mais integral. Por exemplo, no que diz respeito à alimentação saudável, a gente tem demandas com relação à sustentabilidade que são urgentes, né? As mudanças climáticas não nos deixam mentir. Sim. Então, também é um contrassenso não ver como isso pode funcionar até como uma parceria mesmo, né? É claro, sim. É por uma questão... Eu acredito... Bom, eu sou bióloga de formação, então eu tenho uma visão de mundo baseada em uma ciência que é a biologia, né? Então, assim, o fato da mulher ter sempre cuidado das crianças, eu tenho a impressão que a mente dela é mais sistêmica. Sabe? Você enxerga mil coisas, porque o menino tá subindo, você tem que coisa, aquela coisa toda. Então, mil coisas. A sua mente trabalha com 1001, ela processa com muitos dados ao mesmo tempo, vamos dizer assim, e isso tem uma questão evolutiva aí, certo? Então, eu acho que é importante que se juntem essas mentes, né? E o homem, ele tende a ser mais focado. Isso não tem nada errado, entendeu? Não é feio, nem nada disso. Não é um julgamento, vamos dizer, mas é uma realidade que levou as pessoas a desenvolverem mentes, sabe? Formas de processar a coisa toda, e que é por isso que é tão importante a gente estar trabalhando em conjunto. Sabe, você precisa trazer essas mulheres. A gente tem trabalhado muito fortemente agora com um guia do Procissur, que a Embrapa faz parte do Procissur, inclusive a nossa presidente é presidente do Procissur, é um guia para introduzir essa perspectiva de gênero dentro dos projetos. E isso envolve desde a equipe do projeto, de você pensar, minha equipe, eu tenho mulheres, né? Tem alguma mulher, porque se você começa um projeto e não tem nenhuma mulher lá dentro da sua equipe que vai elaborar o projeto, você já tem um viés aí.
você já tem um viés aí, né? É claro que a gente está aqui discutindo sobre a questão do feminino, mas isso envolve todas as outras questões, né? De classe, de raça, entendeu? Quer dizer, então, eu estou trazendo essas pessoas que porque eu não tenho como sentir certas coisas, sabe? Por exemplo, a questão de ser negro, por exemplo. Eu, enquanto uma pessoa branca, eu não tenho como... minha mente não consegue trabalhar isso. Então, eu posso imaginar, sentir, né? entende? Eu posso imaginar, posso me colocar no seu lugar, mas ninguém pode falar melhor do que aquela pessoa que está ali sentada dentro daquele lugar. Então, quer dizer, eu tenho que trazer essa pessoa, sabe? As pessoas que têm recursos escassos, por exemplo, como é que ela pensa? Né? Quer dizer, como é que ela vai resolver aquele problema naquela situação? Eu posso me colocar no lugar, mas a solução vai vir dela. Falando em demandas assim, né, em como resolver os problemas hoje, quais são as principais demandas da mulher do campo? Olha, eu acho que as principais demandas da mulher do campo, elas estão relacionadas... É porque a mulher do campo também é uma diversidade, tá? A gente não pode esquecer disso. A gente fala assim, a mulher do campo parece que é só uma coisa só. Não é. Você tem a pequena produtora, agricultora rural, você tem a média produtora, você tem a grande produtora rural, todas elas a gente atende, tá certo? A gente tem o pessoal que é extrativista e que é extrativista e agricultor ao mesmo tempo, não é? Que envolve essas duas, mas tem só os extrativistas, são pessoas só extrativistas, né? Que é uma outra realidade. Então, o campo é uma miríade de realidades. Então, não dá assim para você simplificar, não é? Não dá para simplificar. Mas eu acho que sempre ainda eu vejo que existe uma demanda muito grande por capacitações, né? Isso é uma coisa importante. E essas capacitações precisam chegar para ela dentro da realidade dela. Entendeu? Então, assim, eu estive um período olhando as nossas listas de capacitações e eu digo, gente, mas por que não tem mulher nas listas de capacitação? Você tem 40 homens, 10 mulheres. Tem 30 homens, 5 mulheres, né? Por que a gente só está dando capacitação para homens, né? E tal. Ah, porque elas não têm interesse. Tem uma desculpa. Eu digo, eu não acredito numa coisa dessa. Então, assim, quando você conversa com elas, tem vários problemas. Por exemplo, se você tem uma capacitação que normalmente abre aquela capacitação e já vão os homens, o pai não deixa. Ah, não, você não vai não, só tem homem lá. O marido não deixa ela ir. Ah, o que tu vai fazer lá? Só tem homem lá. Quer dizer, é um ambiente inóspito, entendeu como é? Quer dizer, quando essas 10 ou 5 que vão, elas vão, sabe? É um ambiente de homens. Elas entendeu? Contra o mundo, né? Elas contra o mundo. Então, existe isso. Existe outra coisa, horário. Então, é ela que, geralmente no campo, é ela que cozinha. Então, de manhã... está fora de cogitação, capacitação, né? Ela tem filhos pequenos, com quem que ela vai deixar os filhos? Tem algum jeito de você fazer alguma coisa para eu levando meus filhos, ter uma brinquedoteca, alguma coisa que eu possa levar meu filho e fazer a capacitação? E quando você abre capacitações só para mulheres, enche. Então tem uma coisa aí, não tem? Tem uma coisa aí. Eu acho que é uma prova mais do que ululante de que não é porque não tem interesse. Tem, sabe? Mas você tem que criar um espaço que seja bom para ela estar presente com a realidade dela, de ser mãe, eventualmente, entendeu? E tal, sabe? No que diz respeito ao Distrito Federal, a gente tem talvez áreas periurbanas, né? Maiores, né? Para essa atividade agropecuária. Isso ajuda? Quais são os dados das mulheres do campo aqui do DF? Aqui do DF. Olha, a gente tem poucos dados sobre... Eu digo enquanto o observatório, a Embrapa, mas com certeza, por exemplo, a Emater, que trabalha mais diretamente dando assistência técnica, ela teria dados interessantes para passar. Você me pegou de surpresa e eu, assim, não tenho esses dados de cabeça, né? Mas eu sei que existem grupos de mulheres trabalhando hoje aqui, tá? E você falou sobre essa questão das comunidades que sustentam a agricultura. Sim, CSAs, né? Exatamente, um trabalho publicado por uma colega nossa,
né? E então a gente tem essa CSEs aqui do Cerrado, né? Que são de mulheres, inclusive, né? Então, também isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, as mulheres, elas vão se unindo, tanto aquelas que produzem, não é? Para fazer a oferta daquele produto, como as mulheres que vão ser as que vão comprar, né? A CSA, ela é um ambiente muito interessante porque ela junta o produtor e o consumidor, né? E cria uma colaboração, vamos dizer, entre essas pessoas, né? E as mulheres aí, elas estão bastante fortes nessas CSAs, inclusive aqui. Sim. E essas CSAs, né, que são essas comunidades baseadas em economia solidária mesmo, elas também incentivam a alimentação saudável, né? Porque, obviamente, você comprando direto do produtor, você tem essa garantia, né, de uma variedade, de serem produtos sazonais, então, porque também tem isso, né? Se o produto é sazonal, a maior chance dele ter menos agrotóxicos defensivos agrícolas, né? Sim, claro, sim, exatamente. Tem toda essa pegada, né? As comunidades sustentam a agricultura, elas trabalham muito com essa questão do agroecológico, né? De produtos de estação, né? De você ter essa flexibilidade de você falar, não, mas não é todo o tempo que a gente vai comer morango, por exemplo, né? Então, tem uma fase que é boa, propícia, não é, e tal, e a gente vai comer, e depois a gente vai comer outra coisa, e depois outra coisa. Então, assim, a gente, é interessante você trabalhar um pouco também essa questão, né? Pode prestigiar a festa do morango em Braslândia, né? Então, sim. Como que você acha quais são as suas expectativas para o futuro da mulher no campo, no Distrito Federal, no país? Eu acho que a gente, assim, um ponto muito importante ainda, um pouco da Embrapa, né? A gente fez um esforço coletivo também, tá certo? Para lançar essa coleção Mulheres Rurais do Brasil. São pequenos livretos, né? Então, a gente tentou motivar as unidades da Embrapa, são 43 unidades da Embrapa, distribuídas em todo o Brasil, né? E a gente tentou animar o pessoal, vamos escrever sobre as mulheres e tal, e a gente conseguiu aí que 13 unidades descentralizadas se envolvessem com isso, com seus pesquisadores, suas pesquisadoras, a grande maioria mulheres, né, para falar sobre as mulheres, né, na produção orgânica do algodão. Então a Embrapa Algodão trabalhou com as mulheres do algodão, né, as mulheres da pecuária, né, então várias unidades que trabalham com essa questão da pecuária no Brasil fizeram esse livreto, né? Depois a gente trabalhou com a questão do café, a gente trabalhou com a questão do óleo de pracaxi, que é uma coisa bem da Amazônia, né? Então a gente, junto com a Embrapa Amapá, a gente falou sobre essas mulheres, né, que extraem esse óleo, não é? E a gente também trabalhou com a questão da macaúba, que é uma planta que também se extrai óleo, e as mulheres também se envolvem muito com isso. Então, eu acho assim, dar visibilidade, sabe? É preciso contar a história, essa história que não está em lugar nenhum, entende? Por exemplo, voltando, né, os censos, não tem nada de dados do passado. Se você quiser, você não consegue fazer essa análise, porque não tem dado. Ninguém vai lá falar com as mulheres, é como se ou não houvesse. Então, o patriarcado, enquanto uma estrutura, ele se baseia na invisibilidade. É o apagamento, né, da história da mulher. É o apagamento da história da mulher, certo? Então, eu acho que o futuro é dar essa visibilidade, sabe? Mostrar, trazer as pessoas para falarem, entendeu? Trazer essas boas práticas, sabe? Essas experiências dessas mulheres, por exemplo, nas cooperativas de café, os núcleos que se formaram de mulheres nas cooperativas, foram construindo núcleos, entendeu? As cooperativas eram muito masculinas também, a maioria são homens, entendeu? E devagar as mulheres foram se organizando, quer dizer, essa organização das mulheres é muito importante, a visibilidade, entende? Até que a gente chegue no momento em que a gente não vai, isso vai se tornar tão natural, que ninguém nem vai falar mais nisso. Essa é a minha expectativa, mas por hora tá bem distante disso ser uma coisa ainda comum,
É essa a questão. Precisamos, sim, nos esforçar, entendeu? Isso é sem dúvida alguma. Porque se não houver esse esforço, a gente ainda vai levar aí séculos para a gente conseguir chegar em um ambiente. E uma coisa que eu lhe digo, os países aonde... os países aonde há uma equidade maior, culturalmente e tudo, a violência é muito mais baixa, entendeu? Então, só aí que você veio trazendo essa ideia, quer dizer, a gente trazer isso e se tornar natural, sabe? A gente vai ver essa queda da violência. Sim. Né? Todos se beneficiam, né? Todos se beneficiam, sabe? É uma paz, sabe? Eu vejo assim. Entende? É isso. Sim. Né? No ano passado, houve ações das unidades descentralizadas no sul do país também, né? Teve a ver com as enchentes? Isso, foi um processo ajudou no processo de reconstrução? Porque a gente teve extremos climáticos muito impressionantes no ano passado, mas acho que esse ficou bem emblemático, né? As imagens eram muito fortes. Sim, verdade. Houve muita comoção. Sim, teve uma relação, sim. E eu acho que foi muito legal. Eu estive presente nesses eventos, tá certo? As mulheres estiveram presentes, as produtoras, agricultoras familiares. Foi um momento, assim, de você estar falando, né? De elas estarem apresentando demandas para essas unidades, as suas expectativas, as suas, enfim, suas necessidades, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, entendeu? Essa inter-relação entre aqueles que precisam, que estão necessitando e aqueles que podem, vamos dizer assim, tá auxiliando, não é? E ouvir o que é, né? Que você precisa. Como é que eu posso te ajudar? O que é preciso, né? Então, esses momentos, assim, de você reunir os parceiros, né? Porque a Embrapa não trabalha sozinha, ela trabalha com parceiros, importantes parceiros, né? Com sindicatos, com, enfim, com várias instituições, as universidades e tal. Então, reunir e com essas pessoas, então, que são as mulheres rurais e ouvir delas, né? É muito importante. É um momento muito importante. Quando foi que essa questão do feminino, né, da questão de gênero no campo, chegou para você e de que forma que isso chegou e se expandiu a ponto de você se dedicar a abrir portas, né, para essa discussão e abrir oportunidades para as mulheres? Certo. Olha, eu acho que desde pequena, assim, sabe? Eu era sempre uma criança, uma menina que ficava se perguntando por que eu não podia fazer isso, aquilo, outro. Tipo assim, meu pai falava, então eu vou no barbeiro. Eu digo, então eu vou com você. Eu disse, não, mas como é que você vai no barbeiro? Eu digo, mas por que eu não posso ir no barbeiro? Por exemplo, entendeu? E isso é N momentos da minha pequena infância em que eu ficava sempre dizendo, mas por que eu não posso ir e tal? E por outro lado, meu pai falava, então vamos, vai, né? E então eu estive muito com ele. Assim, ele falou, vamos quebrar esse negócio aí e tal, né? E então ele me deu esse lugar, vamos dizer assim, que eu acho que isso é muito importante também, né? É o papel do homem em relação às filhas mulheres, né? E essa coisa toda. Aí, enfim, eu fui crescendo, mas o que acontece? Eu vi a minha mãe sofrendo muito de ser mulher. Aí eu falava, gente, mas por que a minha mãe não pode estudar? Porque meu pai, ele foi uma pessoa que não permitiu que minha mãe seguisse os seus estudos depois que ela teve a gente e tal. Mas por quê? Né? Então, assim, eu vi a sociedade, como ela era formada, como eram os casamentos. Eu falava, e quando eu tinha 9 anos, eu falei, eu não quero me casar. Eu digo, não, isso aí é uma prisão. Eu com 9 anos já tinha decidido, eu não quero. Então, assim, são coisas assim que você vai vendo a sociedade, como ela está formada, né? As pessoas sofrendo, as mulheres especialmente, né? Quer dizer, você abre mão de tanta coisa, você vai casar, você não vai estudar, você não pode isso, não pode aquilo outro, sabe? Eu falo, não, né? E aí, depois, então eu estudei também sobre isso como pesquisadora que eu sou, né? Não que eu seja da área de ciências sociais, mas eu sempre tive, quer dizer, primeiro você é um ser social e você sofre com as coisas, entende? Se você é um pesquisador como eu que faz perguntas, porque o pesquisador basicamente é uma pessoa que faz perguntas, eu estou fazendo perguntas o tempo inteiro. Por quê, né? Então,
eu lia sobre essas coisas e tal. E quando eu estava na Embrapa Café, essas mulheres da IWCA vieram por causa disso, porque tinha saído um livro, veja bem, um livro internacional de uma instituição extremamente importante, dizendo que no Brasil as mulheres não eram envolvidas na cadeia do café. Gente, mas isso criou uma celeuma, porque a mulherada falou, como assim que saiu esse livro? Eu estou aqui, né? Nós estamos aqui, temos que escrever, temos que mostrar, temos que falar que a gente existe, entendeu? E aí eu falei, aí ninguém queria, assim, o pessoal ficou, sabe? Porque tem um pouco isso, mas a Embrapa trabalhando com mulheres, né? Aí eu digo, gente, mas a gente, olha só, né? Vamos sim fazer isso e tudo. Eu tinha esse sentimento. Eu digo, então aí eu entrei nessa coisa, eu falei, vamos lá, vamos fazer o livro e tal, né? E aí a gente correu atrás, a gente foi muito feliz, porque a gente teve um bom recurso, né? A gente achou no mapa também, entendeu? Um cara muito joia que falou, não, a gente vai pagar esse negócio aí, né? E tal. Então, quer dizer, também tem isso, você vai achando as pessoas, porque tem homens sensíveis também, não vamos, né? Não é assim. Então, homens que falam, não, é isso aí, estão do lado, sabe? Vão apoiar, né? O chefe da Embrapa Café na época, que era o Bartolo, ele também foi muito legal, falou, Cristina, vai embora e faz, entende? Quer dizer, que tem isso, né? Você encontra as pessoas que vão te dar a mão e tudo. E foi muito importante, tanto que a gente lançou o livro na Organização Internacional do Café em Londres, deu maior, né? Assim, uma visibilidade muito grande, foi importante para o país, né? Para mostrar, falar, olha, gente, estamos aqui, as mulheres estão aqui, nós trabalhamos, temos propriedades, né? Produzimos café, né? E tal. Então, assim, legal. Sim, é isso. Os exemplos estão aí, né? Exatamente. E esses exemplos que você citou de homens sensíveis, né, à questão feminina e à necessidade de se dar voz e visibilidade para as mulheres, esses homens precisam estar cada vez mais presente em um número cada vez maior. Exatamente. Exatamente. Tá certo. Cristina Arzabi, pesquisadora e coordenadora do Observatório Mulheres Rurais do Brasil, muito obrigada pela presença. Muito obrigada a vocês. Fico muito honrada de ter estado aqui com vocês. Espero ter alcançado os objetivos. Com certeza. Fica o convite para voltar. Foi muito boa a conversa. Obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada, Mariana. Obrigada, Adriana. É isso. O podcast do Correio fica por aqui. Até a próxima. Tchau.